Eu tenho uma fórmula de 3 etapas que testei milhares de vezes. E em todos os meses que a testei, ela foi lucrativa no longo prazo. Sem indicadores, sem padrões, apenas pura ação do preço. Dá até um arrepio, cê é louco. E até o final desse vídeo você também conhecerá essas estratégias e poderá fazer operações calculadas como esta, aumentando em muito as suas chances de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Vamos direto ao ponto. O primeiro passo envolve a estrutura de mercado. Este é, sem dúvida, um dos passos mais importantes, porque se você errar, mesmo que ligeiramente, isso arruinará toda a estratégia. Fala, não me diga! Uma das primeiras coisas que você aprende como trader é sobre tendências de alta e tendências de baixa. É praticamente o básico no trade. Um gráfico faz topos e fundos mais altos e está em uma tendência de alta. Um gráfico que faz topos e fundos mais baixos está em uma tendência de baixa. Simples, certo? Todo mundo sabe disso. Agora, você pode estar pensando, por que estamos revisando isso? Eu já sei tudo isso. Bem, e se eu dissesse que você provavelmente está fazendo tudo isso completamente errado? Deixe-me explicar. Voltando ao exemplo. O gráfico faz isso. Cria topos e fundos mais altos. Como já dissemos, é uma tendência de alta, correto? Mas então algo interessante acontece. O gráfico começa a cair e nesse processo, o preço cria esse fundo e rompe. É exatamente nesse ponto que eu vejo a maioria dos traders cometerem um erro. Como o preço rompeu esse fundo, muitos traders acham que estamos agora em uma reversão e que o preço está em uma tendência de baixa. Então, eles começam a procurar operações de venda pensando que o preço vai continuar caindo. Mas e se eu dissesse que esse gráfico ainda é fundamentalmente de alta? Veja, o preço criou esse fundo, mas esse fundo não é um fundo válido. Por quê? Porque o preço nunca rompeu o fundo válido que está aqui. Veja, a única maneira de um fundo ser válido é se ele romper o topo anterior. Se o preço fizesse algo como isso, onde ele não rompe o topo anterior, isso não seria um fundo válido. Eu quero deixar isso claro. Para que um fundo seja validado, ele precisa romper o topo anterior. Se você não entender essa parte da estratégia, ela não funcionará. Então digamos que o preço rompe esse topo. Agora sabemos que esse é o fundo válido, ok? Agora o preço está em uma tendência de alta. Isso significa que devemos procurar apenas operações de compra. O único momento em que devemos procurar operações de venda é se o preço romper esse fundo. Ele pode fazer qualquer coisa aqui. Subir, descer, ficar de lado, literalmente qualquer coisa desde que não rompa esse fundo. Estamos em uma tendência de alta. Então, se o preço fizer isso, em que estamos? Muitos diriam tendência de baixa porque rompemos esse fundo aqui. Mas como eu disse antes, um fundo só é validado se romper o topo anterior. Como esse fundo não rompeu o topo anterior, ele não é validado. Então, ainda estamos olhando para o fundo anterior. Como o preço não rompeu, ainda estamos em uma tendência de alta. Agora, digamos que, ao invés disso, o preço tenha rompido para cima. Como o preço rompeu o topo anterior, nosso novo fundo será transferido desse ponto para este aqui. Eu sei que pode ser um pouco confuso, mas a principal coisa que você precisa lembrar é que a única maneira de um fundo ser validado é se romper o topo anterior. Se você lembrar dessa regra simples, será fácil identificar se estamos em tendência de alta ou tendência de baixa. E isso é o primeiro passo. Identificar se estamos em uma tendência de alta ou de baixa. Qual é o próximo passo? O próximo passo é identificar zonas de oferta e demanda no mercado. As zonas de demanda ocorrem em tendências de alta, as zonas de oferta ocorrem em tendência de baixa. Uma boa forma de pensar é: você quer comprar em zonas de demanda e vender em zonas de oferta. A razão para comprar em zonas de demanda é simples. Aqui, se olharmos de perto, o mercado está subindo. Como vimos um grande impulso no início desse movimento, isso mostra que muitas pessoas queriam comprar a partir desse ponto. Então, se o preço testar essa zona, podemos assumir que o preço se moverá novamente para baixo a partir desse ponto. Essa teoria de oferta e demanda é o núcleo da nossa estratégia. Coisa mais linda! Mas ainda temos mais uma etapa na nossa fórmula de 3 passos. Vamos colocar tudo o que aprendemos até agora em prática como um exemplo real de gráfico. Olhando para um gráfico real, vemos que o preço subiu, desceu e depois rompeu esse topo anterior. Isso significa que temos topos e fundos mais altos, indicando uma tendência de alta. Como estamos em uma tendência de alta, só procuramos operações de compra. Não consideramos nenhuma posição de venda, pois vender em uma tendência de alta é simplesmente tolice. Como esse fundo rompeu o topo anterior, esse é o nosso fundo válido. O preço só estará em uma tendência de baixa se romper este ponto.
Agora que sabemos que estamos em uma tendência de alta, queremos procurar oportunidades em zonas de demanda. Podemos identificar zonas de demanda ao encontrar uma área de consolidação ou um ponto onde o preço se moveu lateralmente antes de um movimento acentuado para cima. Como você pode ver neste gráfico, tivemos uma consolidação aqui antes de o preço disparar para cima. Como eu gosto de marcar minhas zonas de demanda, utilizo o candle logo antes do movimento de impulso. Então pegue sua ferramenta de retângulo do lado esquerdo, encontre a área de consolidação antes do grande movimento e marque da mínima à máxima do candle anterior ao movimento. Essa é a nossa área de demanda. Mais uma vez, nem estamos considerando áreas de oferta porque estamos em uma tendência de alta. Agora eu entendi! Não precisamos nos preocupar com isso. Esperamos o preço retornar a essa zona e é aqui que entraríamos. Configure o seu stop loss logo abaixo da zona de demanda e coloque seu take profit nos topos mais recentes. Esse é um exemplo de uma operação vencedora, mas quero mostrar o quão precisa essa estratégia realmente é. Vamos detalhar isso com outro exemplo real de gráfico. Aqui temos uma tendência de alta, porque o preço está fazendo topos e fundos mais altos. Como podemos ver, esse fundo rompeu o topo anterior. Então, esse é o ponto que o preço precisa romper para estar em uma tendência de baixa, o que é exatamente o que acontece. Agora estamos em uma tendência de baixa e só procuramos áreas de oferta ou operações de venda. Marcamos nossas áreas de oferta. O preço volta a essa área de oferta, entramos, configuramos o nosso stop loss acima da área de oferta e colocamos o nosso take profit, ou nosso ganho, nos fundos mais recentes. Pronto, outra operação vencedora. Mas espere, ainda não terminamos. O preço criou outra área de oferta aqui, e ainda estamos em uma tendência de baixa. Então esperamos o preço subir até essa área de oferta. Entramos, configuramos o nosso stop loss acima da área de oferta e miramos os ganhos nos fundos mais recentes. Outra operação vencedora. E mais uma vez, ainda não acabou. O preço criou outra área de oferta. Esperamos o preço subir até lá. Configuramos o stop loss acima da área de oferta e o alvo do ganho nos fundos mais recentes. E novamente, outra operação vencedora. Mas espera, tem mais ainda. E temos outra área de oferta. Esperamos o preço voltar aqui novamente, configuramos nosso stop loss e o ganho e conseguimos outra operação vencedora. Essa é a força dessa estratégia. Primeiro, é extremamente precisa. Segundo, você só está operando na direção da tendência, o que aumenta muito a probabilidade de ganhar uma operação. Agora que você sabe o quão poderosa essa estratégia realmente é, vamos para o terceiro e último passo para torná-la ainda melhor. Nossa última etapa envolve a relação risco-retorno. Às vezes, ao usar essa estratégia, você encontrará uma operação que cumpre todos os critérios, mas ao configurar o stop loss e o seu ganho, a relação risco-retorno é baixa, como nesse exemplo aqui. Só queremos fazer operações se a relação risco-retorno for superior a 2,5 para 1. Isso significa que para cada R$250 que estamos ganhando, estamos arriscando apenas R$100, mesmo que o gráfico siga os passos 1 e 2. Mas a relação risco-retorno seja inferior a 2,5, não entramos na operação. Essa regra simples aumenta muito a taxa de lucratividade na estratégia. Para o exemplo final, temos o preço fazendo topos e fundos mais altos, o que significa que estamos em uma tendência de alta. Então só marcamos nossas áreas de demanda. O preço consolidou aqui antes de disparar para cima, então marcamos essa área. Esperamos o preço voltar a essa área novamente, entramos, configuramos o nosso stop loss abaixo da zona de demanda e colocamos nosso ganho no topo mais recente. O último passo é verificar a relação risco-retorno e garantir que ela esteja acima de 2,5. Nesse exemplo, está 3. Então está tudo certo. Se for algo abaixo de 2,5, não fazemos a operação. Esperamos o preço se movimentar e temos uma bela operação vencedora. Então repetimos o processo para sempre. Agora eu saquei! Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça o seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo. E dê uma olhada agora nos outros vídeos aqui do canal do YouTube da Academia Alta Renda, com muito mais conteúdo para você aprender a gerar renda e construir riqueza através do mercado financeiro. Nos vemos no topo.